Vamos começar falando da conversa que você teve hoje pela manhã, Elivaldo, com o prefeito diplomado Silvio Mendes. Tudo pronto para a posse? Tudo pronto. Eu e o Tássio estivemos lá no União Brasil, onde Silvio Mendes praticamente se despede desse trabalho cotidiano que desenvolve nessa fase, primeiro da campanha eleitoral e depois ele prosseguiu na transição administrativa, porque a partir do dia 2 de janeiro o expediente será no Palácio da Cidade. E Silvio Mendes, na primeira resposta às nossas indagações, falou sobre a expectativa para tomar posse pela terceira vez na Prefeitura de Teresina. Que a gente possa ser feliz. A população não pede muito, ela pede as coisas básicas. Né? Que tenha uma cidade limpa, que tenha uma cidade que atenda a sua dor, enfim, que faça o básico, que a escola funcione, que o hospital atenda. É preciso que a gente tenha esse espírito. E é por isso que eu já marquei, tá? Já até o dia 13 de janeiro, nós teremos reuniões com hora para começar e sem hora para terminar. Onde vamos querer de todos os secretários que diga que dia que vai receber o cidadão que bate na porta e a porta deve estar aberta. Então são coisas simples. A maioria das coisas mais importantes são simples, a maioria é simples. Então que a gente tenha, que leve a experiência do que nós já fizemos, que a gente procure ser leal com a cidade. Eu acho que isso me dá muita fortaleza. Eu acredito na equipe, a equipe está motivada. Já hoje, pelo menos, você testemunhou aqui, já despachando o Eulário, que vai ficar responsável pelo centro da cidade, que ações já começam a ser desenhadas, né, a procuradora, né, com cuidado de cumprir a lei, enfim. Cuidar de uma cidade é um cuidar da sua casa mais ampliado. Bom, passado esse primeiro momento, né, da posse que está prevista para acontecer dia 1º, o prefeito já desenha aí um cenário de muito trabalho que vai vir com a nomeação dos secretários escolhidos por ele, Tássio. Isso mesmo, Tiago. Eu e o Elivaldo, a gente acompanhou hoje uma agenda intensa no escritório do União Brasil, 4 secretários logo cedo se reunindo com Silvio Mendes, o secretário de governo Jeová Alencar, o secretário da SDU Centro, o secretário Eulário, a procuradora do município, Futura, e o secretário de comunicação também presente, o Hélio Teixeira, todos os 4 já alinhando com Silvio ações do início de governo e medidas que serão adotadas. Nós já temos alguns decretos sendo preparados, a questão do transporte, a questão de mutirão, de limpeza e também na educação e nos hospitais, ou seja, uma gestão que já começa, Tiago, no dia 1º com um ritmo acelerado. Lívia? E faz com que seja perceptível essa busca de Silvio Mendes, do prefeito diplomado, e em breve empossado, em fazer com que haja uma comunicação mais ampla com com a sua equipe técnica, com os seus aliados políticos, mas principalmente na comunicação com a população de Teresina. Ou seja, a primeira parte desse mandato, a primeira parte dessa próxima gestão é trazer resultados que sejam palpáveis, para que o teresinense ele entenda que coisas estão sendo feitas e resultados estão sendo colocados ali em prática. Então, tudo isso também passa por uma ideia de colocar a Prefeitura de Teresina à disposição do teresinense e, principalmente, em busca, como eu disse, de resultados. Então, esse tem sido o principal objetivo de Silvio Mendes a partir do dia 1º, em colocar as coisas o mais rápido possível, como a gente pôde perceber com as alterações da administração de Teresina. Isso fez com que houvesse uma mudança no regimento já no ano de 2024, antes do recesso parlamentar, o que normalmente seria depois do dia 1º, depois que os vereadores eleitos retornassem. Então, esse diálogo também com os parlamentares demonstra uma busca por um resultado mais rápido e uma gestão mais resolutiva. Acho que esse tem sido o principal ponto trazido pela próxima gestão. Elivaldo, a partir do dia 2, inicia-se as nomeações dos secretários que vão auxiliar Silvio Mendes. É verdade, o primeiro dia de trabalho, dia de nomeações e posses. O dia 2 já está marcada a solenidade de posse conjunta dos secretários, todo o primeiro escalão, 11 horas, lá no Palácio da Cidade, no Salão de Reuniões,
E daí será uma semana mais curta, né? Quinta e sexta-feira, para que os secretários se dirijam aos órgãos, tomem pé da situação. Já iniciei também, através do prefeito Silvio Mendes, as nomeações para os escalões segundo, intermediários, os escalões inferiores. Isso não é da noite para o dia, isso é um processo e tem a semana seguinte inteira para que isso ocorra e os secretários tomem pé da situação em cada pasta. A transição foi meio tumultuada em relação, já vamos tratar desse assunto através do futuro secretário de governo e vice-prefeito Jeová Alencar, mas não se completa. Nada melhor para tomar decisões do que assumir o posto e ali ter o conhecimento real da situação em cada área de atuação de cada secretaria. E a semana seguinte vai ser exatamente para esse trabalho, a ponto do prefeito Silvio Mendes já informar que no dia 13, que será uma segunda-feira, já para definir como a prefeitura deve se comportar. De hoje a 15 dias, a primeira reunião com o secretariado, com hora, segundo o prefeito, só para começar. Tássio, já estão definidos os locais, instalações físicas para funcionamento das novas estruturas que surgiram? Já se tem definição em relação a isso? Os espaços, como foi reduzido, né, Tiago? Muitas secretarias foram reduzidas, os espaços antigos serão, claro, entregues, né, da SAAD, a SAAD Sudeste 2, que já tinha sede. Agora, as novas serão espaços que já estão sendo ocupados. Por exemplo, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria funcionarão nesses espaços. Um outro detalhe importante, Tiago, o Elivaldo falava sobre esses secretários, nós já temos, por exemplo, na saúde, boa parte da equipe praticamente definida. Diretores de hospitais, diretor do HUT e outras áreas também. O professor Charles Silveira vem fazendo já todas essas definições para o início de governo, com essas definições feitas. Dentre essa bateria de reuniões, o prefeito quer se encontrar com o novo presidente da FMS até o dia 6 de janeiro, ou seja, um dos primeiros a dialogar com Silvio Mendes sobre essas ações emergenciais, principalmente para a aquisição de forma urgente de insumos para a rede. Não se para de chegar informações, né, a respeito de deficiências de diversas formas na rede de saúde, em alguns hospitais-chave, inclusive o Hospital de Urgências de Teresina. Mas Silvio Mendes falou também sobre parcerias firmadas junto ao governo do estado do Piauí e que devem reforçar algumas pastas da gestão. Se foi surpresa para muitos, para mim não foi. A forma aberta, cortês, como o governador Rafael tem nos tratado, eu confesso que não foi surpresa, isso faz parte da história dele, da família que ele tem, das suas origens. Então essas diferenças, e é bom que tenha diferença, que se pense diferente, mas que convirja, que tenha convergência no principal, né? É olhar para as pessoas, olhar a sua necessidade. Para isso é que precisa de governo, seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja o governo federal. E as demonstrações que foram dadas, elas confirmam, não precisa estar cacarejando, né? Acho que é preciso que a gente veja as coisas como elas são, né? Sem estar querendo ser de um jeito que você não é. Realmente não é surpresa para vocês um relacionamento nesse nível, Elivaldo Barbosa, entre prefeitura e governo do estado, mesmo ainda não se tendo empossado o novo prefeito, e prefeito que andou em campo distinto do governador? Poderia ser, não é, Tiago? As sequelas da campanha, né? Uma campanha muito acirrada, praticamente 2 turnos em um. Se fosse ter o segundo turno, seriam os 2 que estavam na frente, Silvio Mendes e Fábio Novo, tudo antecipado, muito acirramento, trocas de farpas. Aí já na transição, no princípio da transição, um primeiro encontro do governador com o prefeito eleito, depois viagem a Brasília, as equipes também alinhando posicionamentos e em setores-chave da administração pública, Lívia, como por exemplo a saúde. Então o prefeito destacou muito bem essa expectativa de parcerias positivas com o governo do estado. E olha, Tássio, há um histórico extremamente bem sucedido de parcerias de contrários
em relação a Teresina. Isso desde quando Freitas Neto era o governador e o Alferraz prefeito de Teresina, adversários. Os dois disputaram o governo do estado. E logo depois o Alferraz foi eleito e lá se estabeleceu parceria extremamente fecunda, muito vantajosa para Teresina, com muitos bons resultados. Foi assim também com Wellington Dias e Firmino Filho, chegou depois o Wellington Dias e Silvio Mendes, achava-se até ali em 2006 que Silvio Mendes estava mais para a reeleição do Wellington do que para a candidatura de Firmino Filho, mas nada disso aconteceu, havia distinção entre a parte política e a parte administrativa, e agora a expectativa de Silvio Mendes e Rafael Fonteles, a melhor possível para se estabelecer uma convivência civilizada e em prol da população teresinense. Importante para um início de gestão, Lívia, onde se prevê muitas dificuldades. Porque as ranhuras que existiram nos últimos anos em relação a essa dificuldade de entender de quem é a responsabilidade por alguns desfalques, por algumas deficiências que a gestão da saúde de Teresina possuía, fizeram com que houvesse uma situação política mais delicada, mais conturbada nos últimos tempos, principalmente na ideia, a responsabilidade é de quem? A quem eu devo cobrar? Quem eu devo contar? Então, tudo isso trouxe ali um nível de cobrança que acabou sendo uma troca de farpas que não trouxe resultados. Então, a partir do momento em que Silvio Mendes, juntamente com o governador Rafael Fonteles, puderam estabelecer essa relação não somente burocrática e também administrativa, mas, claro, quase que política em relação a como proceder com a saúde de Teresina, fez com que houvesse, sim, uma ideia, uma perspectiva, uma expectativa de que a saúde possa ser um pouco mais distribuída na cidade de Teresina, no sentido de as verbas podem ser mais distribuídas, as filas serão ali colocadas como uma prioridade para serem esvaziadas, mas também uma busca por trazer mais insumos e que esses insumos eles cheguem à ponta, eles cheguem aos pacientes, eles cheguem ali às UPAs, às unidades de saúde, ao hospital universitário. Então, tudo isso conta como uma responsabilidade coletiva. E tudo isso, é claro, uma consequência desse diálogo político que o governador, juntamente com o prefeito diplomado, estão tendo a partir do dia que foi eleito Silvio Mendes aqui em Teresina.